Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre um tema. Qual que é mesmo o tema, gente? Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Isso. Dor e sofrimento. Que está ligado com outro tema que está assim, né, junto com outro, que é a lei de ação e reação. E eu falei que é um tema assim mais reflexivo. Então eu queria perguntar para vocês o que tem deixado, ou quais são as boas lembranças que vocês têm de felicidade, de se sentirem bem. Anota num papel. Qual foi? Qual é a lembrança, sim? Ou várias lembranças. Às vezes a gente consegue quantificar, né? Da felicidade. Eu já vou falando para vocês que a felicidade absoluta, ela ainda é remota para o nosso padrão espiritual. Não existe. Só quando a gente for no espírito de luz, você não vai ter nenhum motivo de tristeza ou de sofrimento, né? Mas, assim, coisas pontuais que nos elevaram, puxa vida, isso foi legal. Quem quer falar primeiro? Sem briga. Vamos lá, Cíntia, vou começar da esquerda, da minha esquerda. O que me marcou mais foi da época do acidente do meu esposo, né, gente? Eu acho que poucas pessoas sabem, mas o que me deixou feliz foi a reabilitação, quando tudo foi dando tudo certo. Eu acho que valeu a pena. Tudo valeu a pena. Então, é isso. Então, já tá entrando no tema de dor e sofrimento, não é verdade? Não, Esse foi o momento que você se sentiu foi. agradecida, feliz. Exatamente. Que tudo Tá, valeu a pena. ok. E aí, Alessandro e Cleide, e vocês? Ai, quando eu casei. Ah, Olha, eu ia falar isso. Não, eu lembro uma coisa que me trouxe assim, quando eu entrei no colégio Ascendino Reis. Eu estudava num colégio particular até a 7ª série, né? E aí você tem para entrar no colégio estadual, você tinha que fazer provas, né? E eu achava aquele colégio o máximo, sabe? Achava, nossa, e eu não acreditava que fosse entrar. E quando eu vi que eu entrei, nossa, mas aquilo, sabe aquela realização assim? Aquela satisfação intrínseca, não é? É muito da gente, né? Eu lembro disso daí, sempre lembro. Aliás, a gente se reúne com essa turma da escola, dessa escola, que fui até o terceiro científico, até hoje. É, legal. A gente, às vezes, põe no mesmo patamar a alegria e a felicidade, não é? Hein? Nós Verdade. tivemos, assim, muitos momentos de alegria, tá? E alguns que passam e ficam gravados realmente na nossa memória, né? Que pode ser, sei lá, chegando a... que a alegria é uma coisa mais momentânea, né? Você tem a alegria, tem a tristeza, né? E, e assim, a felicidade é uma coisa um pouquinho mais perene. Mas eu não estou definindo nada, não. Mais alguma coisa, Cleide ou Alessandro? Vocês tiveram poucos momentos de felicidade? Não, acho que eu não lembro nada assim que possa destacar muito, não. Não tenho. Foi uma vida infeliz? Não, feliz não. Muito pelo contrário. Eu acho que só tenho a agradecer a minha vida, sem dúvida. Tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que as pessoas fizeram por mim, eu me considero um felizardo, digamos assim. Mas são coisas simples. A primeira vez que eu comi arroz e feijão aqui no Brasil, por exemplo, foi uma coisa assim inesquecível. Eu me apaixonei pelo arroz e feijão. E eu morava lá na Penha, aqui, né? Vila Esperança. Eu tinha 6 anos de idade. E eu tinha um amiguinho, um negrinho.
e a mãe dele cozinhava no feijão, no fogão a lenha. E eu nunca esqueço disso, meu Deus do céu, aquele arroz e feijão, por isso que a Cleide fala que eu sou italiano do Paraguai, porque eu adoro arroz e feijão. Tá bom. Quem mais gostaria de falar da sua felicidade? Porque a hora que eu falar de dor e sofrimento, todo mundo vai querer falar simultaneamente. Edson, posso falar? Ele me inspirou, me lembrou uma coisa muito hilária, mas nossa, que valeu tanto a pena. Eu tive muitos momentos felizes, muitos anos felizes da minha vida, e muitos desafiadores também. Enfim, como todo mundo, né? A gente passa por bons e maus momentos. Mas quando a gente mudou para Portugal, eu fiquei na casa da minha filha 2 meses. Aí eu aluguei um apartamento, eu e meus 2 filhos fomos morar lá, né? Só que a dona do apartamento estava fazendo os documentos, da compra, enfim, e desligou a água e a luz. E nós ficamos morando 1 mês no apartamento sem água e sem luz. Foi um grande desafio, foi bastante difícil. Ainda bem que era verão, né? Era julho, estava quentinho, não estava muito quente, mas estava quente, né? E aí eu ia tomar banho na casa da minha filha, mas não tinha como cozinhar, porque lá não tem gás, é tudo elétrico, né? E a coisa que eu mais queria era tomar café. E não conseguia fazer um café em casa. Aí eu comprei chá. Lá dentro umas garrafas de chá, aí eu tomava chá. Mas chá não é igual, eu queria café. Até que eu descobri um supermercado que era próximo da minha casa, que tinha uma área de alimentação. E aí, isso já tinha passado bem, acho que uns 20 dias, eu morri de vontade de café. Aí eu entrei ali, eu vi que tinha café com leite, pão e manteiga. Gente, foi a coisa mais gostosa que eu comi na vida. Olha que eu falei, um cacete brasileiro com manteiga, um galão é uma xícara grande de café com leite, né? O cacete é o pãozinho parecido com o nosso. Olha, foi um momento de muita felicidade tomar café com leite e comer pão com manteiga. Dá para a gente até fazer um comentário, né, com relação a isso. Coisa simples, né? O Alessandro também, nossa, ele ficou feliz comendo arroz com feijão. Certo? Então, é uma coisa que ficou gravada para ele, porque veio da Itália e, de repente, ele se vê frente a um prato de arroz com feijão e adorou aquilo lá, a ponto de mencionar que foi um momento de muita alegria, ou que ele se sentiu muito feliz. E você está mencionando um momento de dificuldade que vocês passaram, né? E pode ser considerado assim um momento de dor, né? Certo? Um tipo de uma dor que a gente passa porque você não tem aquilo que é básico, né? Por 1 mês você ficou numa situação difícil, dependente, etc. E, de repente, uma coisa relativamente simples acontece para você e que te deu, assim, um salto. Foi daqui lá para cima essa alegria. E é mais ou menos aquilo que eu já comentei, que na nossa vida ela é constituída assim de momentos de dificuldades e momentos de prazer. Tá? A gente costuma colocar o prazer, às vezes, como um momento de alegria, de felicidade. Mas aí, se dá fome, não tem o pão com manteiga e de repente a gente cai, né? E é assim que a gente vai vivendo, né? Mas certamente nós tivemos outros momentos que falam assim, puxa vida, foi uma maravilha quando estava com meus filhos, né? Mas é interessante ver esses pontos. Mais alguém gostaria de falar sobre uma lembrança assim que marcou para contrapor essa questão de sofrimento e dor, que ainda não estamos falando? Quem vai levantar a mão? Só mais um, hein? Então fala, Marcelo. Lembrança feliz, acho que do último ano novo que eu passei com meu irmão. Porque aí aqui tá, a felicidade, a gente fala em lembranças felizes, aí normalmente lembra de momentos muito marcantes, felizes, né?
E a felicidade, como você mesmo disse, não é, nesse mundo aqui é bem complicado. Então, a gente tem que cultivar e aproveitar os momentos felizes, que pode ser como comer o café com leite, o pão com manteiga, tirar um sapato apertado que está machucando o pé a hora que você chega em casa, comer quando você tem fome. São momentos que causam felicidades momentâneas, mas a meta é ter mais desses momentos do que os de dor e os de dificuldade, né? Isso, isso. A felicidade, ela é uma conquista. É uma conquista do espírito, a felicidade. À medida que o espírito vai evoluindo, ele pode vivenciar até as mesmas experiências, mas a tristeza dele vai ser menor, porque ele já compreende mais. Não é isso, mais ou menos? Né? A gente compreende mais os momentos difíceis que se passam. A gente passa a ter consciência de que, primeiro, isso é passageiro. Isso vai passar. Estou aprendendo. Que lição eu tirei desses momentos? Tenho certeza que cada um de vocês, olhando para o passado, vocês podem tirar lições de muitos momentos que vocês vivenciaram e que não foram bons. Mas se você lembra, e hoje, com a cabeça que a gente tem, nós podemos falar, puxa vida, mas aquilo foi importante para mim, para o meu aprendizado. Eu cresci muito, espiritualmente falando. Então, se a gente tiver essa consciência hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, tá, de olhar a nossa vida com essa perspectiva, né, que nós temos, com os olhos que nós temos, com a razão. Aí eu pergunto para vocês, se vocês conseguem colocar em palavras assim, a dor e o sofrimento. Se vocês foram assim, eu sei que a Cleide pesquisou isso já no chat GPT, certo? Estou certo ou não? Mais alguém pesquisou? Cíntia? Então, Cíntia, fala um pouquinho de dor e sofrimento, se você pesquisou. Se quiser falar. Não, eu pesquisei, assim, mais para me procurar entender. E em cima do que eu pesquisei, eu fiz um resuminho, né? E o meu resumo que eu coloquei, que a dor, ela acorda a gente para a vida, né? Quanto o sofrimento é a oportunidade da gente aprender, melhorar e crescer como espírito. Uhum. E é fácil isso, né, Cíntia? Sim. Sério? Você acha Sim. fácil? Sim. Hã? Como é que foi a dor que você sentiu? A dor Bem, que explica essa dor, porque você passou, por causa do seu marido, Sim, eu você acho que passou um momento de dor. Que dor é essa? dor de sentir, da gente, como é que eu posso te explicar? Diante da situação, no meu caso, a gente se sente limitado, sabe? A gente se sente muito limitado para muitas coisas. Aí a gente começa a crescer quando a gente percebe que não é só aquela pessoa, mas tem outras ali, que aí você começa a se doar. Então, assim, aquela dor do sofrimento, eu até falo para as pessoas, né, passa tão rápido, passa muito, são só flashes, porque assim, a gente começa a se doar, a gente está ali para aprender, e eu aprendi muito. O período que eu fiquei com ele no hospital foi de 3 a 4 meses, e a questão de doação, da gente se doar para os demais também. E onde entra o sofrimento aí? Teve sofrimento seu? Sim, sim, Você sofreu com isso? claro. Tá. E você consegue distinguir a dor do sofrimento? Então, a dor é pela impotência, né? E o sofrimento é pelo fato da gente ver como a pessoa está ali, pelo que ela está passando. Vamos ver. Eu não quero explorar muito ainda. A outra pesquisadora aí, fala para a gente, Cleide. Obrigado, Cíntia, por enquanto. Tá.
A dor pode ser física, né? Por exemplo, você sente uma dor ou um processo, ou, sei lá, acontece algum evento aí que te causa dor. Agora, o sofrimento, aí já é uma opção. Você pode sofrer, meu Deus, sabe, dramático, né? Levar aquilo assim para o lado negativo e pode aprender com aquilo. Então, o sofrimento é diferente da dor. A dor, vamos dizer, é inevitável, aconteceu algum fato, aí algum evento. Agora, o sofrimento é como você encara, como você reage a essa dor. Tá. E a dor é sempre física? Não necessariamente, não A necessariamente. perda de um filho. O que ele estava falando, a perda de um filho, por exemplo, é uma coisa externa, né? Independente de você tomar um chute na canela, não é? Né? Quer dizer, a dor é algo que acontece e que causa uma sensação para a gente, né? Que pode ser uma sensação física, ou mesmo a perda de um filho, por exemplo, é uma dor extremamente profunda da perda, tá? Que a gente, às vezes, sofre até na respiração, parece que nós morremos um pouquinho também, não é isso? Conhecia o espiritismo, frequentava. Então, sabe, você tem formas de sofrer, só que... Só que ela perpetua o sofrimento. É. A perpetuação do sofrimento é uma escolha sua, né? Você precisa saber lidar com aquela dor. Se a dor é momentânea, se não é física, que fica com você sempre, mesmo a dor física, você... Então, nós estamos falando que o sofrimento, ele é administrável. Administrável, exatamente. Vocês concordam que o sofrimento é administrável? Eu acho que é muito da situação você mensurar, porque como que você vai... É um trabalho que a gente vai fazendo com a gente mesmo, de poder ter recursos para tentar evitar todo esse sofrimento, mas de imediato você sofre, mas você tem que confiar que a gente não tem controle de tudo, que essas coisas vão acontecer, né, filhos? Eu lembro quando meu pai, né, ficou super doente, eu entrei em cuidados paliativos. Nossa, o que a gente faz com isso? O que a gente pode. O que não pode, não cabe a nós. E assim, isso para todas as situações, né? A vida é assim. Só que vai da gente ter os nossos recursos para dizer, eu vou ser uma vítima dessa situação, vou me entregar a esse sofrimento, ou vou seguir, né? Eu comentava que a dor, de fato, era inevitável, não tinha como evitar isso. Mas o sofrimento eu tinha que fazer uma escolha, porque se eu não lutasse contra o sofrimento, eu estaria prejudicando a minha própria recuperação. Então, uma questão de bom senso, né? E por naturalmente eu já ser assim também, pensar dessa forma, por todos os anos de espiritismo, né? Por todos os anos de como cristão que eu sempre fui, eu acho que isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas eu concordo que não é fácil. Muitas vezes o sofrimento, a dor, aliás, é tão intensa que você não consegue vencer o sofrimento. Então isso requer um tratamento interno, uma força de vontade tremenda sua para que você não sofra. Tá. E a gente vai escutar mais, mas eu converso com muitas pessoas, né? Às vezes que procuram, que vão lá no centro e querem conversar. Eu li bastante sobre a psicologia, mas tem muita coisa que eu desconheço. Coloque-se no lugar de pessoas que estão, por exemplo, como esse caso aí que a Cleide comentou, que teve uma perda muito grande. E a gente vai com a nossa filosofia espírita, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente dá uma palestra, por exemplo, e na palestra nós vamos falar de suicídio, e tem, às vezes, palestrantes que carregam tanto nas coisas da culpa,
que o suicida está não sei aonde, está no Vale do Suicida. Não é assim. Tudo é muito relativo. Se vocês forem estudar o Livro dos Espíritos, às vezes, aquele que induz o outro ao suicídio, perante Deus, é muito, vou falar um termo assim, é muito pior do que aquele que fez o ato. Ele chama até de assassino no Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes a gente peca por excessos. E quando nós conversamos com uma pessoa que ela ainda, sei lá, ela está tão apegada, então tem uma necessidade de se maltratar. E ela nem sabe disso. Então não aceita, não, por exemplo, não, eu quero sofrer. Mas que a pessoa que quer sofrer, que é masoquista ainda, isso é sabe, não é assim que a gente vai resolver. Tá? Ô, Edson, Oi. quando a gente se depara com essas pessoas, qual que é a melhor forma de lidar? Que pessoas que querem sofrer, Que a impressão que dá, muitas vezes, é que a pessoa está nessa vibe, nessa escolha, e não quer sair disso. Como é que faz? olha, eu não sei, não tem uma receita para você, porque tem que entender muito bem o problema, né? Mas tem coisas que a gente pode mudar e tem coisas que a gente não pode mudar. Né? Não vamos pensar que nós podemos mudar os outros. A pessoa precisa ter um mínimo de... Então, a nossa posição tem que ser uma posição de empatia. A pessoa empática procura perceber o outro, até o sofrimento, não sentir o sofrimento do outro, que não divide o sofrimento. Mas a outra pessoa que está sofrendo precisa entender que tem alguém do lado dessa outra pessoa. E que a pessoa está falando assim, se precisar, eu estou aqui. Mas não adianta ficar enchendo a cabeça dessa pessoa com informações, porque ela ainda não está preparada para isso. Até o momento que essa outra pessoa pergunta, e o que eu posso fazer? Sabe? A pessoa deu uma abertura. Foi igual o André Luiz. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. E ele não se abria para Deus. Ele só foi resgatado quando ele se abriu. Percebem? Então, não é fácil a gente querer resolver o problema do outro, que o outro está sofrendo. Nós podemos dar o apoio. É como o caso de suicídio, que já conversei com vocês. Uma vez um cara foi lá querendo, ele disse que ia se matar. Lá no centro ele falou isso, uma pessoa que já estava indo ali. Ele contou a história, queria se matar e ele queria que nós, do NAEFA, o resgatássemos. Como se fosse possível. O que a gente vai fazer? Só fazer prece. O cara está decidido a fazer um negócio desse. Né? Segurar ele, amarrar, e ele se matou. Ele se atirou de um prédio. Estava transtornado, com medo, vai saber o que passava. Tá? Então, tem coisas que a gente consegue fazer, tem coisas que a gente não consegue fazer, e nós temos que levar em consideração isso. O sofrimento é uma consequência de alguma dor, né? Que pode ser física, e a dor é um sinal que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que está acontecendo. Imagina uma doença, um cálculo renal. Alguém conhece aí, né, Alessandra? Um cálculo renal. Ele vai lá, opa, tem alguma coisinha aqui, você tem que procurar. Você pode sair berrando, falando que você é um sofredor, que você não merece isso, percebem? Ou você entende que o cálculo renal pode ter algumas causas. Pode ser o seu metabolismo, pode ser seus costumes alimentares, pouco exercício físico, sabe? Então, a dor é amiga.
A dor, ninguém quer dor, mas quando ela vem, é que ela está dizendo para você, gente, é o momento de você mudar. A perda da família é o momento de você refletir sobre desapego. Os nossos filhos não são nossos. São espíritos como a gente, que por alguma razão vieram de nós. Ou adotamos, ou sei lá, mas por alguma razão estão junto a nós e nós temos responsabilidades por eles. Mas você imagina que você não educou direito, você causou algum problema, e depois de algum tempo você perde essa pessoa e você não teve tempo nem de dizer, perdoa, desculpe, deixa eu te abraçar, sabe? Então, uma perda dessa traz para a gente, muitas vezes, arrependimento. E o arrependimento, você fala assim, puxa vida, eu fiz errado, como é que eu vou consertar isso? Eu vou consertar através de preces, eu vou tentar me modificar. Então, a pessoa, num determinado momento, que está lá o sofrimento, a perda, ele tem dois caminhos. É o caminho da mudança. A dor trouxe uma reflexão, e dessa reflexão você fala, eu vou mudar. Eu vou não conseguir fazer o bem aqui, eu vou fazer o bem para outros. Eu vou trabalhar para outros. E vou rezar, vou fazer preces para essa pessoa. E a maior parte dos sofrimentos que nós temos é o apego. A perda de um bem, o carro que levou uma trombada, que riscou o carro novo, sabe? Esse é tipo de uma perda, vai ter que dar um baita de um prejuízo, certo? Ele vai te causar o quê? Um desgosto, você vai ficar muito chateado, né? Você está muito apegado à matéria, como você está muito apegado ao seu filho, como você está muito apegado à sua esposa, tá? Pessoa, por exemplo, que é excessivamente inseguro, por exemplo, transforma isso em outro defeito, que é o ciúme, que é falta de confiança, sabe? E tem medo da perda, não suportaria uma perda, então segura e transforma o outro lado num tipo assim de prisão, tá? E causando também sofrimento. Então, nós precisamos saber que o nosso destino é a gente ser feliz. Então, nós temos que começar a pensar que ações nós podemos tomar para que a gente não sofra ou sofra menos. E, para isso, a gente tem que passar a compreender melhor. E não ficar saindo por aí, se batendo, se culpando, né? E as pessoas têm um limite baixo, muitas vezes, para mim, uma dor de estômago pode ser controlada. Para outra pessoa, a mesma dor de estômago, não. Quando eu fui fazer, eu estava, acho que há 2 dias de fazer uma viagem para a China. Eu tive cólica renal, tive que passar por aquela pescaria lá do cálculo, e o cálculo danado não saiu, ele partiu, mas ficou lá. Eu tive que botar o duplo J, que tem uma história magnífica que eu não vou contar para vocês. E no dia que o médico colocou, é um arame pelo ureter, vai até o rim ali, para proteger, né, o ureter. E me deu uma dor tão forte, que eu gritei. Eu estava tenso. E aí chamei a emergência, falei, olha, fala com o médico, não estou aguentando dor. O médico estava saindo do hospital, ele voltou, estava no Oswaldo Cruz, voltou, foi até o quarto, botou a mãe, o que é isso? Ah, estou com uma dor danada, eu queria que ele tirasse aquele troço. Não, calma.
Acho que foi a primeira vez que alguém falou para mim, respira. Calma, relaxa. Relaxa. Não tem nada de diferente aí, relaxa. A dor passou e ele foi embora. Vejam, um exemplo assim, diz que a nossa felicidade está ali a um salto do muro, está do nosso lado. E para mim, na hora que passou aquela dor, ai, que alegria. Tá? Que alegria. Então, o sofrimento foi, acho que é a Cleide que falou, ele é opcional. A dor, ela não é opcional. A dor vem para todos nós, tá? Mas o que eu faço com ela? O que nós fazemos com ela depende de cada um. Alguém mais gostaria de comentar? Algum caso? Eu tenho aqui só... A dor é um alerta da natureza inerente à vida que sinaliza uma anomalia ou um perigo, seja físico ou moral. Físico ou moral. O sofrimento é a reação do indivíduo à dor, concordam? Tá? Então, o sofrimento é uma reação que cada um tem para a dor. E cada indivíduo é um indivíduo diferente do outro. Né? Que pode ser ou não transformada em aprendizado. Então, a dor ela pode ser transformada em aprendizado. As dificuldades se transformam em aprendizado. A falta de grana que você tem, que não sei o quê, ela pode deixar a gente super transtornado, desequilibrado, tá? E aí a dor vem de roldão, assim, de monte. Ou você pode usar para criar alternativas para a sua vida. E aí são oportunidades. A forma como lidamos com a dor determina se ela se tornará um sofrimento duradouro ou um meio para o aperfeiçoamento. No livro dos Espíritos, tem várias perguntas. Falem, quem vai falar? Eu vou procurar uma pergunta aqui no livro dos Espíritos. Eu tenho uma dúvida, Edson. Diante disso que você falou, aí eu lembrei aqui, isso tem a ver com as provas e expiações? Isso está relacionado, sim. Né? Mas nem tudo são provas e expiações. Expiações é um termo que eu, particularmente, eu falo muito raramente, é que para nós, no nível que a gente está aqui de evolução, nós aprendemos que o castigo é necessário, né? Você passa por um castigo, você fez alguma coisa errada, então você vai expiar, né? Expiar quer dizer, você vai pagar, não é isso? Você vai pagar aquele erro que você fez. Então, você fez matou um monte de passarinho na encarnação passada, e nessa encarnação você vai responder, quer dizer, na verdade, você vai vivenciar experiências, né, que vão fazer com que você não mate mais passarinho. Você vai passar a cuidar de passarinhos, a cuidar de pets, sabe? Uma coisa assim. Tá? As provas, elas nos testam. Será que nós estamos preparados para algo mais? É como você tem uma empresa e você tem um funcionário e você acha que ele tem potencial. Mas ele precisa ser provado. Como é que você prova um funcionário? Você passa ele para liderar um projeto. Que não é uma coisa muito grande, mas você vai ver a capacidade dele organizar, dele se relacionar com os outros colegas do mesmo grupo, se ele vai atentar para o tempo, para a qualidade, e ele vai estar sendo observado. Aí, se ele faz a coisa bem feita e até te surpreende, puxa vida,
Você pega, chama ele e fala assim, olha, parabéns, você vai ser promovido, vou te dar um aumento, e a sua responsabilidade vai aumentar. Então, provas é isso, elas aparecem. No seu caso, por exemplo, né, eu não sei o que aconteceu, realmente, eu não lembro, já foi falado com o seu marido, mas alguma coisa tinha que pudesse estar relacionada ao passado, ele com o passado dele. E você pode ter sido colocada a uma prova que você está vivenciando ainda, você está mostrando que você está forte, e momentos que outra pessoa desistiria, você pega energia e com o apoio de vizinhos maravilhosos que você tem, certo? E de parentes, você passa por essa prova. Ou, ou não. Ou foi você que, sei lá, aprontou, né? E está vivendo isso e está num momento de expiação. Isso é importante para nós. É importante você saber se tuas dores, a causa é porque você fez alguma coisa no passado ou não? Ou é uma prova? A expiação é uma prova? Eu digo para vocês que não é importante. A gente não pode procurar a culpa no passado. Quem nós fomos no passado não importa. Uma coisa é verdade, nós fomos piores do que nós estamos hoje. Concordam? Nós estamos evoluindo. Cada encarnação. Eu podia ter sido rico no passado e não sou hoje, sabe? E nada a ver. A escola que eu estou é a escola que eu preciso. A dor que eu estou vivendo com meus familiares, eu não vou me ausentar, porque tem pessoas que são egocêntricas, evitam a dor dos outros, só pensam no seu prazer. Vocês devem conhecer essas pessoas. E é fácil a gente reconhecer, porque a gente é muito bom para julgar os outros. Né? Então, que a gente, mensagem para todos nós, e eu falo para vocês, eu estou falando para mim, eu estou reforçando para mim. Né? Eu tenho que ver o problema que está ocorrendo, eu não vou aprofundar mais, eu não vou discutir para aumentar essa distância, nem com os outros. E eu erro às vezes. Eu erro muitas vezes. E preciso de amigos. Minha esposa, tanto ela me ajuda quanto eu ajudo. Puxa vida, seria bom se a gente, né, fizesse de outra forma. Sei, Cíntia, está claro para você? Legal. Então, deixa eu ver umas questõezinhas aqui. Essa parte de dor e sofrimento, ela está mais no final do livro dos Espíritos,
Pergunta, todo capítulo 920. Olha que pulão. Então, não é, infelizmente, não é qualquer pessoa que consegue pegar o mecanismo, essa parte filosófica da vida. Não é. Teria que explicar bastante. Eu acho que conseguiria, né? Então, para cada pessoa que está escutando a gente, nós temos que falar uma linguagem que seja compreensível. Se a pessoa, os expositores do NAEPA têm que ter essa habilidade de transmitir a sua ideia, sabendo que ali tem pessoas com mais ou menos conhecimento do Espiritismo. Então, jamais a gente deve falar assim, nós espíritas, opa, as pessoas que estão te ouvindo são espíritas? Não. Muitas pessoas querem uma solução imediata para os seus problemas. E lá o nosso objetivo no centro principal, o grande objetivo do centro, é você falar vida continua. É você falar por que a gente deve praticar caridade. Você já tem essa consciência? Por que a gente deve fazer o bem? Por que a gente deve ter o autoconhecimento? Por que a gente deve aproveitar os minutos da nossa vida que estão sendo dados para nós, para a gente fazer alguma coisa positiva para outras pessoas? Então, o homem pode ser feliz? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Tá? Essa é a pergunta 920. Pergunta 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Todos nós sabemos disso. Quando a humanidade toda estiver transformada, o homem vai ser muito mais feliz na Terra. Enquanto isso não se verifica, é possível conseguir uma felicidade relativa? A resposta é: veja a importância do estudo do Livro dos Espíritos, né? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, compreendendo a lei de Deus, nós vamos ser tão felizes quanto possível. Uma pergunta, acho que é importante, 933. Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Resposta: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido,
a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja. Olha aí, tudo que nós já falamos, hein? Está tudo no livreto lá que eu escrevi. A inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Aqueles sentimentos defensivos que todos nós temos, mais ou menos, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, e tem muito mais para vocês lerem nessa pergunta 933. 934, perda dos entes queridos. O que eu tinha lembrado de falar com vocês, na EFA nós temos um tratamento à distância para as pessoas que não podem ir, ou que vocês acham que precisaria de um atendimento à distância. Eu acho que tem algumas recomendações para isso, mas também temos as exceções, né? Então, se alguém tiver um caso desse, por exemplo, esse que foi comentado aí pela Cleide, se quiser levar o nome, endereço, é só falar com a Yara ou com a Tereza, e a gente faz toda quarta-feira, o horário que antecede às 8 horas, né, nós estamos fazendo esse tratamento. A perda dos entes que nos são caros, pergunta, não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Olha que pergunta forte. Vocês entenderam? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, que é a perda de pessoas queridas, né? Representa uma prova ou uma expiação. E comum é a lei para todo mundo, a lei é a mesma. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Tá? Então, a gente fala assim, mas está lá. Quando minha sobrinha desencarnou, nós estávamos num outro grupo, no curso da turma passada, eu acho. E no treinamento de mediunidade, num determinado momento, eu senti que ela estava vindo e ladeada assim por outros espíritos. E senti ela falando comigo, tio, ela gostava muito de mim. Cuida da minha mãe. E hoje a minha irmã, ela pode ser que esteja assistindo. Oi, Sandra, tudo bem? Porque ela assiste algumas aulas, né? Ela está indo no centro espírita. À tarde, lá na Cursino, né? O irmão X, que vocês conhecem, e está gostando. Olha que maravilha. Tá? Então, é isso. Deixa eu ver se é mais alguma importante. 964. 964. E aí eu encerro essa aula, que deve estar causando dor e sofrimento em você. Mais 964. Mas será necessário... Olha, aquela questão que eu falei. Então, anotem essa pergunta, 964. Fundamental isso, hein? Fundamental. Pimenta, fundamental essa questão. Mas será necessário que Deus atente, quer dizer, que Deus preste atenção em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir?
Aí entra essa tal de lei de ação e reação, Cíntia. Que a gente acha que Deus está escrevendo num caderninho. Esse cara aí teve um pensamento impuro. Ou esse daí fez não sei o quê. Né? Você imagina o tamanho do caderno. O padre, quando eu fiz a primeira comunhão, ele falava que a alma nascia branquinha e a gente ia sujando. Ia sujando, ia sujando, ia sujando. Aí a gente faria a primeira comunhão, e aí a gente ia dar uma lavada na alma com as nossas confissões. Entendeu? Espero que nenhum católico assistindo esse vídeo fique transtornado com as minhas palavras. Né? Quão diferente é o sistema. Então, ele vai recompensar ou punir, porque está vendo cada coisa. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele, para Deus? A resposta: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. E, indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. É assim. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são consequência dos excessos. Então, nós é que somos causadores das nossas dores em geral. Não existe. Então, veja o contrassenso. Vendo isso, não existe o castigo divino. Existe, sim, a resposta das leis. Cara, isso aqui é para a gente estudar, repetir, sabe? Fazer reuniões internas no centro para marcar essa questão. Então, ele traçou um limite, as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. E aí tem mais um monte de explicação de Kardec.